Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Tailânia e nosso podcast tem como tema lideranças e movimentos sociais no território do Cinzal, contribuições da COPAF Serrinha. Sabemos que é durante a luta por cidadania que se forma o cidadão. E os movimentos sociais foram e são fundamentais na tarefa de exigir do Estado o reconhecimento dos direitos que compõem a cidadania, cabendo aos próprios cidadãos discutir sobre quais são esses direitos. O que chamamos de movimentos sociais, o qual um grupo de pessoas atua conjuntamente para transformar algum aspecto da sociedade. São grandes os desafios de um movimento social e neste podcast vamos dialogar com uma liderança de um movimento. Somos as alunas Eneile, Patrícia e Taelânia, da UNEB Campus 11, cursando o 8º semestre do curso de Pedagogia. E a colega Patrícia irá fazer a mediação da nossa entrevista. Olá, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, minha amiga. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Convidamos Jucimária Santos da Silva, graduada em Pedagogia, pós-graduanda em Inovação Social com ênfase em Agroecologia e Economia Solidária pelo IFE Baiano Serrinha e também agricultora familiar, para falar um pouco sobre suas experiências no movimento que ela atua. Jucimária, é um grande prazer termos sua presença aqui conosco. Gostaríamos que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você e fizesse um breve histórico sobre o movimento. Meu nome é Jucimária Santos da Silva, mas gosto de ser chamada por apelido, embora tenho vários, né? Mas o mais conhecido é Mara. Na minha comunidade eu sou conhecida como Cinha. Eu estou presidente da Cooperativa de Produção e Comercialização da Agricultura Familiar, a COPAF de Serrinha. O local que diz que iniciou, né? Onde iniciou o movimento no município de Serrinha, né? Os diálogos, o espaço de discussão se deu no Sindicato da Agricultura Familiar e acredito que início de 2004, né, houve uma discussão, né, que havia uma necessidade, eu acredito que já bem antes, mas eu digo isso porque foi quando eu entrei no movimento de associativismo e foi quando eu comecei a participar, né, dos diálogos. E aí a gente tentou, porque a gente se reunia no sindicato em relação a o que fazer, né? A gente precisava escoar a produção da agricultura familiar, dos agricultores, né? A nossa produção. E lá no sindicato acontecia o fórum das associações. Só que houve uma discussão, mas em relação à cooperativa não fluiu. Foi criada uma central das associações, mas daí não fluiu a cooperativa. Em 2009, quando
Dona Helena, né? Eu chamo Dona Helena, Helena Barreto, ela era presidente da APAEB e licenciou para, né? Pediu licença para sair da presidência na época para se candidatar a vereadora. E ela se candidatou, não conseguiu se eleger, mas assumiu a pasta, né, da Secretaria de Agricultura, que na verdade não era só existia o nome, né? Devia estar só no organograma do papel da prefeitura. E ela iniciou os trabalhos. Eu lembro bem que o primeiro momento, né, público de que ela convocou, né, que convidou as comunidades no município de Serrinha, as comunidades rurais, foi para estar chamando, né, para criar uma cooperativa, constituir uma cooperativa, porque via ali a importância de ter uma instituição que pudesse estar comercializando os produtos da agricultura familiar num sistema formal, né? E quando ela convidou todas as associações rurais, né, nas comunidades rurais, e os parceiros também, sindicato, a APAEB, estava presente a Unicafes, a Arco Sertão, a associação, a EBDA na época. Então foi quando tudo começou, né? Foi quando a instituição começou a se pensar de fato mesmo, a tocar, na verdade, pôr em prática as ações para se constituir uma cooperativa. Como foi desenvolvido o campo de atuação para o movimento? A Coparf, ela é da agricultura familiar, mas ela também é economia solidária. Então, não só a produção agrícola e pecuária, mas também está ligado aos artesanatos, a grupos, né? Se tiver grupos que desenvolvam alguma atividade, né, de forma solidária, também pode estar se cooperando. Essas pessoas podem estar se associando à cooperativa. A Coparf, ela tem sua principal atuação é a produção e a comercialização, né? Então, o objetivo é organizar essa produção e comercializar. Também contribuir com os cooperados na formação, né? Capacitações, assistência técnica. Esse é o objetivo, né, da cooperativa. Porque assim, prestar serviço também aos cooperados no que diz respeito a compras coletivas de insumo, enfim, tudo que está ligado a todas as ações que está ligado à produção e à comercialização. Quais foram os desafios e conquistas obtidos pelo movimento? A Coparf, ela é considerada, né, uma cooperativa nova, pouco tempo, e que precisa muito, né, de estruturação, né, apoio do poder público, mas nós temos muitos desafios, que né, essa questão mesmo da gente ter um assistente
uma assistência técnica da própria cooperativa, da própria instituição, porque a gente depende de técnicos de chamada pública, de projeto, e não é a mesma coisa, não é? Porque não é efetivo. A gente tem vários desafios a gente ainda não tem uma sede própria, a gente fica, né, no sindicato dos trabalhadores rurais da agricultura familiar, um espaço cedido pelo sindicato. A gente já passou pela PAEB, a gente já passou pela Caritas Diocesana. Então, a gente precisa, né? A gente já conseguiu um terreno em 2000 eu acredito que acho que foi 2015, né? Mas a gente ainda não construiu, não tivemos condições ainda de construir. E a gente tem vários, for pontuar todos os desafios, a gente precisa conseguir esse espaço, a gente precisa ter local de recebimento que a gente ainda não tem. Quando a gente necessita, a gente, né, busca as parcerias. A gente, né, também conta com esses parceiros, porque é importante, né? Sozinha a gente não vai para lugar nenhum. Então temos vários parceiros, e quando a gente necessita de um transporte ou um local de recebimento para desenvolver algum projeto, a gente conta com os parceiros. Olha, nesse tempo, né, que de tanta dificuldade, falar de uma conquista, né, do movimento, eu considero uma grande conquista, né, da gente conseguir, nesse tempo de pandemia, que a gente comercializa mais, são mercado institucional, e a nossa maior comercialização é o PENAI e o PENAI municipal, e a gente tem lutado e contado aí com apoio, né, os parceiros, e com também a atuação do conselho, do CAI, dentro do município, e a gente conseguiu fazer uma venda, né? Agora, no início do ano também a gente comercializou, e a nossa grande conquista, que a gente queria acessar outro mercado, a gente já lutava para acessar o PAA, e a gente conseguiu também, agora no final do ano, a gente conseguiu o PAA, e a gente vai renovar, a gente ganhou novamente outra proposta para o próximo ano. Então, para mim isso foi uma conquista. E também a comercialização do que a gente não esperava, agora bem pertinho, como eu falei, do município, a gente conseguiu comercializar. E a gente vem lutando, né, mesmo com esse tempo de pandemia, que teve um corte aí grande, mas a gente está conseguindo manter a cooperativa. Quanto à sua expansão e metas que o movimento apresenta? A expansão, a gente pensa em expandir, mas em relação a mercados, né? A atuação de mercados, outros mercados além do institucional, e também para outros lugares. A gente já faz isso através da Arco Central, porque o mercado lá fora, então a gente entra através da rede, né? Fica mais fácil. Então a gente já comercializa através da central das cooperativas a Arco Sertão.
mas no sentido de expansão de área de atuação, a gente tem a área de atuação de abrangência Biritinga, Lamarão, Teofilândia, parece que Exu e Serrinha, a área de abrangência. Só que eu não vejo, não é? E até então todo o conselho também não vê a necessidade da gente atuar nesses municípios, né? Por quê? Porque lá também já existem cooperativas. Então, dentro do princípio cooperativista e solidário, isso não é bom, né? Porque gera uma concorrência. Então, eu sempre defendi que a gente não deve concorrer com outra, né, irmã ou co-irmã. Então, não devemos fazer isso. Isso não é bom para a agricultura familiar, para os irmãos agricultores e agricultoras camponesas que já levam uma vida tão sofrida. Então, que ter a concorrência isso só enfraquece. Então, a gente pensa na área de atuação, mas na forma de comercialização e não da concorrência. A gente atuar onde geralmente alguns têm uns produtos, outros não têm. Então, tem um município que tem um produto e tem outro município que não tem aquele produto. Ou se a gente sai também fora, né? A gente não ir para o outro município vizinho para estar comercializando a mesma coisa. Essa é também a minha visão, como seguindo os princípios cooperativistas, de fato, né, e da economia solidária de que Paul Singer, né, descreveu tão bem, né, quando em alguns momentos parece que ele, né, assim, descobriu de uma forma a alma dessa economia, né, desse tipo de economia, da forma como a gente lida, né, nesse desenvolvimento local, nessa economia que se dá no local. Então, eu não concordo com essa de estar indo, né, tendo uma abrangência maior. Acho que a gente pode atuar, mas de uma outra forma. As nossas metas, né, para médio e longo prazo, cada vez que a gente faz o planejamento, que a gente vai revitalizando ele, né, a gente sempre coloca lá, porque a gente precisa organizar a produção, continuar, né, que é devagar, organizar essa produção, organizar mesmo a forma de produzir e o produto como um todo, né? Ter uma sede própria, um espaço de comercialização também, de recebimento, de ter uma unidade de beneficiamento de alguns produtos, embora já exista na maioria os agricultores e agricultoras, elas já têm, né, alguns espaços de produção, de beneficiamento, né, nas comunidades, na unidade familiar, mas existem alguns produtos que a cooperativa precisa ter uma agroindústria para avançar. Precisa ter, que ainda não tem, né, que não é beneficiado. Você poderia nos falar como é feita essa ligação do movimento com as comunidades e como é essa receptividade? O diálogo entre a comunidade, as comunidades e a cooperativa, eu vejo que tem uma receptividade muito boa, porque não pode ser 100%, não é? A cooperativa, ela tem os sócios, né? Todos os cooperados tá em mais de 20
comunidades, né? Então, o Alto de Fora tem um grupo de produção, tem sócios cooperados, além do grupo de produção também, que a gente tem aqui, que o nome é Sabor da Juventude, tem na Mombaça, de grupos de polpa, de sequilhos, dos produtos, né, dos subprodutos da mandioca, os derivados da mandioca, camiranga, barro, recanto, saco do correio, tanque grande, subaé, trocado, saco do Moura, Lagoa Grande, sucupirão 1 e 2, cajueiro, trocado, mandacaru, Salgado, Dois Irmãos, Cipó, Campo Redondo, e tem várias, tá acredito que está nos 4 cantos do município de Serrinha. Eu só citei aqui, acho que eu estou me lembrando agora, não é? Então, a receptividade é boa, eu vejo como uma receptividade boa. De que forma é feita as articulações e as redes do movimento? Com quais pares? As articulações, né, em rede é que, como eu já disse, né, a gente não anda só. Então, é um movimento que puxa o outro, que convida um dar as mãos para o outro. Então, estamos juntos, né? O sindicato, a PAEB, a ASCOB, a EBDA na época participava muito, né? Aí vamos participando de outros movimentos que convidaram a participar da central. A gente é cooperado da central, que é sócia fundadora também, né, da Arco Central, não é? Que tem o MOC também, tem a Unicafes, que é a União das Cooperativas. Então, o que vai, né, as ações, o que vai acontecendo, a gente vai fazendo junto. Ocorre a participação do movimento em conselhos? De que forma? A nossa participação nos conselhos, eu vejo, é fundamental, né? Precisamos sim estar participando. E assim que iniciou os trabalhos da COPAF, eu lembro, né, que eu não perdi a reunião, sempre me permitiam que eu participasse da reunião de diretoria, estava sempre por perto. Então, eu lembro que foi discutido que era necessário a gente estar ocupando, né, esses espaços, né, o conselho. E aí a cooperativa ela solicitava, né, uma cadeira ou a participação dos conselhos. Os conselhos estratégicos para a gente é o CMDRS, né, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, a de Segurança Alimentar e Nutricional e o de Saúde. Hoje, o de Segurança Alimentar e Nutricional está desativado, mas a gente continua ainda fazendo parte do Conselho de Saúde e do Conselho Municipal, né, de Desenvolvimento Rural Sustentável. E a gente participa, né, discute o que está sendo feito, né? Lá a gente analisa, né, o que é no Conselho de Saúde e o CMDRS. O de Saúde tem que ter, né, aprovação das contas, né? Lá se discute o que é que está sendo feito, como é que está sendo desenvolvido a questão da saúde, tem uns questionamentos. Embora eu não seja eu que faça parte, eu sou apenas suplente, não tenho. Sempre quem vai é titular, e que ela socializa o que é feito, né? E no CMDRS também
sempre quem participa é o titular e que, né, é o secretário, né, do conselho. Esse fala das questões, né, da rural, de todo o desenvolvimento, que tem o Garantia Safra, que tem, né, o que é necessário, né, lá também se discute o que é necessário, o que a agricultura familiar está precisando e que o município poderia desenvolver. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece, né, porque o conselho, ele tem o poder de discussão, de consultivo, mas não pode executar, né? Quando consultado, até opina do que é que pode ser melhor por ser formado por uma equipe de conselheiros que está ligado ao rural. Quais ações educativas são feitas com a comunidade? E quais as bases políticas e pedagógicas desse processo? Bom, a cooperativa, ela desenvolve ações educativas junto com os parceiros, né? E aí tem os cursos, né, que promovido aí pela Unicaf, pela Sescop, em parceria com a Sescop também. A gente busca outros parceiros, tem o Sebrae, o Senar, o MOC, vários parceiros que colaboram com esse processo, que tem os cursos de cooperativismo, não é? A gente já teve vários, tem também de atuação na autogestão, né? Qual o papel de cada um, do cargo que ocupa. Tem também na área de produção, né? Manipulação de alimentos. Já tivemos vários cursos de geleias, de polpa, de licor, de sequilhos, de todos os subprodutos derivados da mandioca, né? Que são variedades panetone, a panificação de um modo geral. Então, a nossa base é isso aí, né? Esses processos de formação, de como urge, né, da produção lá na base também, né? De como das práticas sustentáveis, né? Como você descreveria seu papel no movimento? E o que estimulou a sua participação e permanência? Bom, a função do presidente é cuidar da parte política, né, da cooperativa, é cuidar que o estatuto ele seja cumprido, toda a parte, né, as funções de cada um, se está sendo desenvolvida, se cada um está fazendo e cada um a sua parte, como é que está, né, todo o que precisa ser feito, se a gente está fazendo, mas isso não quer dizer que cada membro do conselho, ele também é uma liderança, porque é autogestão, então pode um dar a mão ao outro, um exercer a função do outro, mas desde que seja definido, cada um saiba qual é a sua função e fazer, né? Às vezes nem sempre acontece como a gente deseja, né?
mas a gente precisa ter clareza nisso, né? O papel de cada um. Isso é muito importante para que a instituição se desenvolva e melhore cada vez mais e cresça, né? Tenha expansão, precisa disso. Cada membro ter clareza na sua função. E o papel do presidente é esse, mas embora eu não me limite, né? Aí eu já estou falando de talvez, né, pessoa, porque cada pessoa tem um jeito, um modo de pensar. Eu gosto de pensar com os elementos, né, que eu tenho adquirido, né? E a gente não pode, é uma instituição, é autogestão, mas nós não devemos trabalhar no achismo, a gente deve trabalhar com base no que a lei do cooperativismo diz, do que os princípios do cooperativismo também diz, né? O que é e o que também compete, né? O estatuto, que o estatuto também fala, e o entendimento também que a gente precisa de gestão, né? Porque aí já vai numa outra área de conhecimento que a gente tem que buscar conhecimento e informação. Eu acredito muito, não é? O que me estimula? Eu acredito muito nos movimentos, né? Os movimentos sindicais, os movimentos, né, do cooperativismo, do sociativismo, de mulheres, enfim, o trabalho coletivo que é o que nos fortalece e nos une, né? Nós viemos aqui para viver em família, em sociedade, né? Tem uma parcela da sociedade que pensa que pode viver sozinho, né? Individualista, mas quando a gente dar as mãos, tudo fica mais fácil. Então, é isso que me sustenta, né? Eu acredito muito. Aí a gente, algumas barreiras que a gente também, a gente rompe, então a gente tem que continuar, né, lutando por nós e os irmãos e irmãs da agricultura familiar, que a gente sabe que nesse país, né, há um déficit, há uma conta que não vai fechar nunca, que é a questão da educação de muitos, né, muitos dos agricultores, né, dos meus irmãos e irmãs, não tiveram oportunidade de uma escolaridade, embora eles tenham saberes, né, importantíssimos para dialogar com a academia, mas eles não tiveram a mesma oportunidade. Tem muitos que não tiveram a mesma que eu tive, que alguns já mais jovens do que eu estão tendo. Então, a gente precisa continuar lutando. Por fim, eu quero agradecer, né, a Patrícia pelo convite de poder estar falando um pouco, né, do cooperativismo e também parabenizar, né, pela escolha do trabalho. É importante a gente né, a academia está dialogando com a gente, no sentido de estar compreendendo mais e nos contribuindo também de uma certa forma que a gente espera, né, mais colaboração, mas agradecer aí também ao UNEB, a toda a equipe da UNEB, que tem colaborado sim, né, com o desenvolvimento de Serrinha, com as instituições, né, de cunho coletivo, e dizer que nós estamos de braços abertos
aí para colaborar com o que puder, com o que a gente pode, né? Dentro das nossas limitações. Mas isso é muito importante, né? Que precisamos continuar, né, com um diálogo assim entre os movimentos sociais e a academia, né? Essa interação do saber, né? Esses saberes popular com a academia contribui, acredito que contribui muito para a compreensão e o desenvolvimento de ambas. Jucimara, muito obrigada pela sua participação. Suas contribuições foram extremamente valiosas. As suas falas ressaltam o quanto importantes são os movimentos sociais para a nossa sociedade. Chega ao fim o nosso podcast, com este tema de bastante relevância para a nossa construção como sujeito de direitos na sociedade. Gostaríamos de agradecer às professoras Thelma e Zoraia, que neste componente trouxeram diversas atividades bastante produtivas que nos proporcionaram experiência significativa para a nossa formação. Aos nossos ouvintes, um muito obrigado e um forte abraço. Tchau!